E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus Medeiros, o seu professor de História. Nós vamos dar continuidade à aula de Era Vargas, falando agora do governo constitucional. Nós temos aqui a primeira parte e depois um pouco ainda falando da República do Café com Leite. Depois temos aqui o governo provisório, né, o golpe de Vargas ali. Tudo aqui nessas playlists, para você entender o que está acontecendo agora. Depois que foi instituída a Constituição, né, Vargas continua governando. Ele continua governando por quê? Porque a Assembleia Constituinte diz para ele, olha, o senhor é o nosso presidente. Nada muito democrático, mas dentro do que estava acontecendo no Brasil, né? Era uma revolução dentro de uma revolução que acaba tomando conta do governo e coloca, obviamente, Vargas, que já era o candidato pensado para ser o presidente ali no período, né? Esse período vai ser marcado por uma polaridade de ideias, né? Nós temos o que acontecendo na Europa? Nós temos os movimentos fascistas, né? Que são movimentos fascistas lá, o próprio fascismo, Mussolini, e nós temos também Hitler, né? Com o nazismo ali, que é um fascismo meio qualquer coisa que se possa imaginar, né? Totalmente único, né? Mas esse tipo de movimento, em cima da figura de um grande líder, né, com uma ordem, uma forma de padronizar a sociedade, um Estado que comande tudo e que, como o próprio Mussolini dizia, tudo no Estado, nada fora do Estado, sempre o Estado, né? Então o Estado ali começa a criar seus tentáculos na sociedade, né? E começa então a crescer, dizendo e ditando normas para as pessoas, né? A forma como um bom brasileiro deveria se comportar, né? Aqui nós temos uma coisa travestida de patriotismo, mas que na verdade é um nacionalismo exacerbado, né? Que tenta pressionar pessoas a realizarem e serem conforme uma cartilha, a cartilha do grande pai, né? Como acontecia na Europa, os grandes pais ali, ditadores, que cuidavam do seu povo, né? Assim Vargas vai começar a se tornar aqui, né? Ele começa a mexer no sistema de ensino do Brasil, né? Começa então até as aulas de canto para que todos possam cantar juntos e uníssono, sabe? A noção de povo, todo mundo junto, desfiles militares, esse tipo de coisa. Isso lembra um pouco, e não é à toa, o lema positivista lá atrás, a nossa bandeira, ordem e progresso, né? Aquela coisa em que o cidadão brasileiro deve viver em uma ordem e um progresso, que é ditada geralmente pelo Estado, nesses casos aqui, né? Nós vamos ter, então, em questão de partidarismo, nós vamos ter a AIB, a Ação Integralista Brasileira, comandada por Plínio Salgado. Lembra que eu falei do fascismo na Europa? Então, gente, tudo que acontecia lá, a exemplo do que acontece hoje na Europa, a gente vai absorvendo esses pensamentos, né? A palavra fake news, eu já disse isso mais uma vez, surge nos Estados Unidos, numa campanha, vem pra cá, ela começa a ser absorvida e usada. É assim, a história sempre foi assim. Mais rápido ou mais devagar as informações vão sendo absorvidas por outros pensamentos. E a Ação Integralista Brasileira, comandada por Plínio Salgado, nada mais é do que uma cópia fascista do que acontecia na Europa. Eles usavam camisetinha de botão, fechada até aqui em cima, uma gravatinha preta, né? Um emblema aqui, um sigma aqui no braço, se cumprimentavam fazendo essa saudação e gritavam para você assim, Anauê, que em tupi significa você é o meu irmão, né? Então percebam que a força do grupo, para você ter noção e entender o fascismo, a palavra fascismo vem de factio de combatimento. É um conjunto de madeiras que juntos ficam mais fortes. Então percebam que essa noção de que, olha, você tem que estar junto com a gente, um povo unido, esse chamado ao nacionalismo, ao orgulho, né? Assim, acima de tudo, né? O seu país. Em tudo, né? Inclusive na saudação era você é meu irmão, né? Tentando transmitir essa ideia de juntos, né? Então, esse AIB aqui é o lado fascista desse período nosso, né? E depois nós temos o lado comunista,
comunista mesmo, não é uma coisinha que você pensa assim hoje, é uma esquerda leve, uma democracia não, social-democrata, de jeito nenhum. Aqui, de fato, as ideias são comunistas. Lembre-se que nós estamos falando ali da Revolução Russa, aconteceu em 1917. Em termos históricos, é muito próximo isso aqui. Nós estamos falando de 1930, 35. Então, esses movimentos estão ganhando força pelo mundo, né? Estão ganhando força na própria Rússia, futura União Soviética. E esses pensamentos estão se espalhando. Aqui na figura de Luiz Carlos Prestes, ele se espalha e chega no Brasil. Existem dissidentes dentro do exército, existem movimentos aí para tentar um golpe, né? Tanto que Luiz Carlos Prestes, ao tentar o intento comunista, ele acha que tem 400 mil soldados junto com ele, mas nós vamos chegar lá já, tá? Em um momento, Luiz Carlos Prestes, na rádio, lembre-se, rádio, gente, para você pode não ser nada hoje, mas era muito importante na época, era um meio de comunicação mais amplo que nós tínhamos. É atribuído a Luiz Carlos Prestes a informação de que ele disse todo o poder à ANL. Opa, todo o poder à ação, Aliança Nacional Libertadora. Quando Getúlio Vargas declara que ele disse isso, aliás, pessoal, este momento, Luiz Carlos Prestes nem estava aqui, estava no exílio junto com Olga Benário, né, se organizando, fora do país, se organizando para então tentar um intento comunista de tomar o poder aqui, né, de formar um partido e tomar o poder e sim instituir o comunismo aqui, mas neste momento não era, né? Não foi isso. Então, aqui Vargas já lança eles na ilegalidade, né? A partir daqui eles são ilegais, né? Em 1935 ocorre o intento comunista de Prestes, que é frustrado. Por quê? Porque ele intenta porque achava que tinha o apoio de uma grande massa de homens, de uma tropa, mas no final o número de soldados que foram com ele, né, porque são muitos aqui desertores do exército brasileiro, era bem menor do que ele esperava, né? Então ele é reprimido, o movimento é reprimido, mas ainda continua existindo, né? Porque você, entre os trabalhadores, em 1917 aqui nós temos também uma grande greve no Brasil, então as ideias comunistas já estão aqui, né? Mesmo você jogando na ilegalidade, as ideias continuam acontecendo, né? O movimento é abafado e começa então uma propaganda anticomunista, né? A ideia, pessoal, pense, não é você gostar ou não gostar. A ideia é perceber o movimento como se fosse um xadrez, né? É verdade que os comunistas estavam tentando tomar o poder? Era verdade, era isso. Não era, ninguém queria democraticamente, eles queriam tomar o poder, tanto que foi na base das armas esse intento comunista de 1935. Todavia, entretanto, veja bem, aqui, essa propaganda de Vargas tem o intuito de transmitir uma mensagem à população. Olha, o comunismo vai te pegar. Não quer dizer que não iria, mas quando ele fala do problema, ele diz assim, ele aponta para si mesmo devagarzinho, aos poucos, como sendo a solução para o problema. Então percebam, dois partidos, duas formas de ver totalmente diferentes, antagônicas mesmo aqui. O fascismo e o comunismo, há quem vai dizer que não são tão antagônicos assim, mas isso é uma discussão para um outro momento, né? Mas aqui estão separados. E essa propaganda de Vargas vai gerando algum dividendo a ele, ele vai se enriquecendo com isso. Cuidado, porque quando eu vendo o problema, eu também te vendo a solução, né? E em 1937 começam então as campanhas eleitorais. Teriam campanhas eleitorais em 1937, né? Vargas, então, neste momento, vai até a rádio, a Voz do Brasil, pessoal, que até hoje existe, começa lá. E Vargas vai para a Hora do Brasil, para a Voz do Brasil, lembre-se, televisão, na internet, nada disso. Vargas vai para a Voz do Brasil e diz que foi descoberto um plano dos comunistas para tentar o poder. Gente,
a população já havia presenciado a intentona comunista aqui, em 1935. Então, convencer de que era verdade era muito simples, até porque o comunismo queria mesmo tomar o poder, né? Então, Vargas vai lá e denuncia o plano Cohen, né? E ele diz que, segundo esse plano Cohen, o Brasil estava sob ameaça eminente. Era algo que poderia acontecer a qualquer momento. Foi descoberto esse plano, né? E aí, então, o Vargão, nosso pai, o pai dos pobres, tem a solução para o país. Para salvar o país, o que ele faz? A solução era eliminar a fragilidade política do Brasil, né? Por quê? Porque lembra, era uma Assembleia Constituinte, ainda tinha ali alguns deputados, né? Temos governadores. Quem pensa o quê? O poder não está centralizado, era um poder, segundo ele, democrático e democrático até demais. Democracia é o que ele vai chamar de fragilidade política. Existem pessoas pensando e conspirando dentro das instituições políticas. Ele vai chamar isso de fragilidade política. E ele faz o quê? Ele, em pronunciamento, diz que é a necessidade que faz as leis, né? E quanto mais é exigido, porque a vida muda, né? Muito mais é exigido que o Estado interfira nas vidas, né? Nas situações em que acontece. Então ele está dizendo assim, o Estado está precisando porque nós estamos numa emergência, né? Então o que ele faz? Ele instaura um Estado forte. Um Estado forte, é isso que ele quer. Por quê? Porque temos um inimigo. Precisamos de um Estado forte. E o mais bonitinho de tudo, além de forte, centralizado. Centralizado em quem? Na figura dele, na figura de Vargas. Então, a partir daqui, ele instala um negócio chamado Estado Novo, que nada mais é do que o seu período ditatorial, tá? Que é tema para a nossa próxima aula. Se você gostou disso aqui, se inscreve, compartilha, clica no gostei, esparrama aí para os colegas que quem está precisando estudar um pouco da Era Vargas para entender um pouco do que está acontecendo, né? Até a próxima, fiquem com Deus, tchau!